Epílogo. Um prático que atendia em vasta região do sul da então província de Minas Gerais atendeu os 2 caçadores de recompensa. Que foi isso? Indagou, espantado, assim que viu o estado do ferimento do escravo. É só um negro fugido. Precisamos recuperar o braço dele para que valha a pena ao seu dono tê-lo de volta e possa nos pagar a recompensa prometida, respondeu Alfredo. O prático, que era abolicionista, foi rude com os 2 caçadores, uma vez que não tinha medo. Desamarrem o homem, disse irritado. Não veem que ele nada pode fazer? E precisavam deixá-lo nesse estado, até parece que o braço dele foi moído. O senhor não sabe o que diz, respondeu Alfredo, que era mais tosco. Esse coitado, como o senhor diz, quase matou o próprio dono, e, caso venhamos a soltá-lo, pode matar até o senhor. Isso é uma fera bruta. Filho, disse carinhosamente ao escravo, vou cuidar de sua recuperação, que é uma coisa muito complicada, porém precisa de sua colaboração. Promete se comportar bem para que eu possa ajudá-lo? Sim, senhor, Maurício falou de forma passiva. Soltem-no, determinou o prático. O senhor não sabe com quem está mexendo. Alfredo ia destilar um monte de impropérios a respeito do escravo, mas foi interrompido de pronto. Se vocês querem o seu precioso dinheirinho no bolso, façam o que eu estou mandando ou retirem-se daqui. Ele usou dessa estratégia pela experiência que tinha e sabia que os capitões do mato não iriam desafiá-lo, até porque era difícil encontrar alguém que fizesse o serviço que ele fazia. Era muito conhecido na redondeza em razão de sua elevada capacidade nos cuidados com doentes e feridos. Num tempo em que um médico no interior do Brasil era mais difícil de ser encontrado que água no deserto, sabia que os caçadores não tinham outra opção. Está bem, o senhor manda, concordou Alfredo sem alternativa, mas ficaremos com as espingardas na mira dele, concluiu. Conforme ia cuidando do ferido, o prático ia conversando para descontrair. Que força foi essa que caiu sobre o seu braço, filho? Maurício, como já dissemos, era um valente, sem medo de quase nada, mesmo sentindo uma dor insuportável que não se comparava nem de longe com os cruéis açoites que já recebera, naquele momento não tinha vontade de falar nada. Como ele se mantivesse calado, Alfredo interveio. Isso é briga por mulher, senhor. O prático, que era muito culto, disparou. Mulheres, mulheres, desde Troia elas fazendo os homens se matarem. Helena fez 2 homens irem à guerra por amor a ela. Deve ser muito bonita, respondeu Alfredo. É daqui do povoado essa Helena? O prático soltou uma tremenda gargalhada ante a ignorância do caçador. Não, não. Helena era de outro povoado que você não conhece. E assim, o médico improvisado, mas com muito talento, conseguiu recolocar os ossos fraturados na posição correta e, como fazia sempre, recomendou como os caçadores deveriam se comportar para que Maurício se recuperasse sem grandes sequelas. Ao próprio escravo, agora mais animado e sem tanta dor após a dor máxima que aguentou para acertar a fratura, o prático, a fim de que o trabalho surtisse efeito, deu todas as coordenadas na forma de como deveria se comportar por um bom tempo para ocorrer a recuperação desejada. De volta à estrada, os 2 caçadores iniciaram a longa viagem rumo a Pombal, escoltando os 2 escravos e o baldo. Matias, tão logo despachou os 2, ao final da luta em que quase perdera a vida, aproximou-se do cavalo onde permanecera montada, imóvel, a amada e disse: Fiquei sabendo de tudo. Ela estremeceu, porque o semblante dele não era de agressividade, mas tampouco de carinho. Como conhecia a frieza do feitor nesses casos, iria começar a se explicar, mas ele sinalizou para que permanecesse calada. O escravo que conduziu você me informou que foi sequestrada por esses 2 bandidos. Surpresa, ela poderia abrir o jogo, porém deduziu que seria melhor manter essa versão. Era a solução perfeita para sua fuga, mas teria de ir com muito cuidado, pensava,
para não cair em contradição. Dessa forma, melhor se manter calada. Sim, murmurou, fingindo sofrimento, o que sabia fazer melhor que ninguém, e concluiu: tive muito medo. Agora pode ficar tranquila, você não corre mais risco. Aliviada, sorriu, e Matias a retirou da montaria. Ela beijou o feitor, ainda ensanguentado, que lhe disse: e esse filho que leva na barriga, por que não me falou? Tem medo de que ele possa ser do escravo? Tenho certeza de que é seu. Uma mulher nunca se engana nesses casos. E se ele nascer da cor da noite? Você pode me matar. Pode ter certeza de que é exatamente o que farei, respondeu friamente o feitor. Acolhi você com toda a minha confiança e até aceitei seu envolvimento com o escravo, mas daqui para frente muda tudo. Comece mudando por acreditar em mim, respondeu Maria Auxiliadora. Não se coloque em situações de dúvidas. Cabe a você me convencer disso com suas atitudes. A princípio, pensei que tivesse me traído com o escravo. Fosse isso, e você não voltaria a ver a fazenda, e ficaria aqui mesmo para ser alimento dos abutres. Maria tremeu e não conseguiu conter o choro, muito além pela situação que ela criara e da qual fora salva, e ela nem entendia como. Chorava só de imaginar o fim que esteve muito perto de acontecer. Não precisa chorar. Agora está tudo bem. Vou conseguir sua liberdade e a levarei comigo para uma vida diferente longe da Pombal. Não quero mais ficar por lá. Mas tenha sempre em mente que não perdoo traição, seja ela de qualquer tipo. Não coloquei um fim na vida daquele covarde que causou tudo isso, porque ele vai pagar muito caro ficando o resto da vida na cadeia. Entenda então, que nunca deve se meter à esperta comigo. Maria ouvia com toda a atenção, ciente de que a vida lhe oferecia a última chance. Lembrou das palavras sábias de André e, intuída pelos pais, que em espírito sempre tentava orientá-la, finalmente captava, por intermédio de Matias, a linha a seguir. Era a maturidade chegando, tudo a seu tempo. Acariciou o feitor, pensou-lhe os ferimentos e agradeceu por estar viva. Seguiram para o povoado, de onde após breves dias partiram rumo a uma nova vida. A história de Paulo e aqueles que faziam parte de seu grupo termina nessa primeira parte mais ou menos assim. Paulo aceitou conceder a liberdade de Maria Auxiliadora pelo sucesso da missão de Matias. O casal deixou a fazenda Pombal e partiu para um lugar distante, onde mudou totalmente de vida. Uma doença inesperada e incurável para a época levou Paulo precocemente dessa existência, 10 anos após esses acontecimentos da fuga. Havia se casado com uma mestiça, a contragosto da mãe. O casamento lhes trouxera 3 lindos e saudáveis filhos. Teresa, a mãe de Paulo, teve uma longa vida nessa existência. Com o tempo, adquiriu pela nora um enorme carinho e tinha nos netos sua razão de viver, principalmente pelo mais rebelde e irrequieto, o do meio, que ninguém mais era do que seu marido, Jerônimo de Volta. Tão esperto, superaria o irmão mais velho em inclinação para os negócios e viria num futuro muito próximo a administrar a fazenda. Maurício aquietou-se. Seu braço, apesar do excelente trabalho do prático, para uma época de escassos recursos, tornou-se quase inútil. De toda forma, permaneceu na fazenda. Continuou revoltado como sempre e muito sorumbático, pois não poderia pôr em prática sua vingança contra o casal que o vitimara. Pelo menos não teria de suportar a presença física dos dois, mas o ódio, tanto quanto o amor, liga as pessoas de forma inexorável. O ressentimento era tal que atravessaria intermináveis 150 anos, período esse em que os benfeitores espirituais, tendo à frente Paulo, após uma nova existência que narraremos adiante, conseguiram colocar o ex-escravo como filho do casal para o devido reajuste. André viveu ainda 25 anos naquela existência, orientando Diogo,
o filho no meio de Paulo, no processo em que reassumia sua amada fazenda. Muito contribuiu para a formação do menino, e agora Jerônimo, em outro corpo, mas com o mesmo respeito e carinho por André, ia incorporando ao seu espírito novos valores morais. Assim, naquele momento, encerrava-se um ciclo na vida de Paulo, e novos e complicados desafios o esperavam a fim de auxiliar tantas almas que, de certa forma, estiveram sob sua responsabilidade naquela existência. Por cerca de 200 anos, Paulo acompanharia a todos, procurando dali para frente fazer todo o bem necessário, aproveitando cada segundo e aprendendo o valor do tempo. Nota do médium. É sempre válido lembrar-nos de um conselho útil para todos nós aprendizes. Centralizamos a atenção em nódoas e defeitos, faltas e quedas alheias, conferindo-lhes um poder que não possuem ou exagerando-lhes afeição. E, enquanto isso ocorre, perdemos tempo, retardando as edificações que nos competem à maneira de operários que furtassem as horas de trabalho em que se engajaram, para medir a lama do caminho que o sol há de secar. Avisemo-nos, tanto quanto possível, contra semelhante impropriedade. Francisco Cândido Xavier, ou Ligeirinho, pelo Espírito Emmanuel. O despertar de um espírito. Paulo abriu os olhos e não demorou a perceber as pessoas à sua volta. Deitado dentro do esquife, relanceou um olhar por toda a sala de sua residência e, com tanta gente presente, fixou o olhar na esposa, que chorava desesperadamente. Fitou a mãe, a querida anciã que o peso da idade não conseguia vergar. Toda vestida de preto, Teresa era o retrato do orgulho e da altivez, mesmo com a morte do filho. Consciente de sua desencarnação, não se assustou, mas seu espírito procurou rapidamente deixar aquele ambiente soturno e triste. Afastou-se do corpo físico, ganhando em segundos os arredores da propriedade. Respirou a longos haustos e, caminhando pelos passos que contornavam a fazenda, deparou-se com seu cavalo Relâmpago, que degustava a relva verde naquela manhã de primavera. O fogoso animal prontamente reconheceu o dono e, soltando um relincho de felicidade, veio célere ao seu encontro. Apesar de ambos habitarem naquele momento dimensões diferentes, isso não foi obstáculo suficiente para esvelar o grande carinho e sentimento de amizade que os uniam. Paulo acariciou seu cavalo predileto e seguiu pela trilha que levava ao topo de um morro. Talvez Relâmpago até quisesse acompanhá-lo, mas o dono estava rápido, muito rápido. Em poucos segundos, Paulo se acomodava na crista do morro, de onde observava cada detalhe da enorme propriedade. Que bonito era o amanhecer! Nunca tivera tempo para observar aquele bonito espetáculo. Algo diferente naquele momento chamava-lhe a atenção. Notou que era seu pai gritando com alguns escravos na entrada do curral. Aos poucos, ia divisando cada clichê da própria vida física, que se encerrara há algumas horas. Via a viúva de Ananias, antigo escravo, chorando dolorosamente ao lado da senzala. Noutro espaço, destinado aos castigos físicos impostos aos pobres negros, aparecia Matias, açoitando impiedosamente um escravo fujão. Perdido em suas elucubrações, nem percebeu a presença de um ser que o acompanhara desde a saída da sala da fazenda. Como se sente? A voz forte e limpa soou como um trovão aos ouvidos do recém-liberto do corpo físico. Assustado, respondeu com outra pergunta. Quem é o senhor? Sou Belarmino, seu avô. Apoiando carinhosamente as mãos num dos ombros do neto, repetiu a indagação. E então, como está se sentindo? Com o olhar perdido no horizonte, contemplando o verde das matas contrastando com o azul de um céu lindamente limpo daquela manhã, respondeu: Confesso, meu avô, que me sinto muito confuso. Paulo não o conheceu em vida, mas ouvira muitas histórias a seu respeito e tinha enorme carinho pela memória do avô. Paulo continuou explicando.
Estou morto, eu sei. Eu o vejo normalmente. Mas por que meu pai permanece ali, ainda brigando? Matias deixou a fazenda há mais de 10 anos, mas o vi como se tivesse voltado. A mulher de Ananias? Como pode isso? Não entendo. Você está numa situação que pouquíssimos conseguem. Sai da vida para entrar na própria vida. Agora você se encontra na verdadeira vida e consciente de tudo. Veja que extraordinário. Sim, mas que méritos tenho se meu pai, há quase 20 anos, saiu da mesma vida e continua lá? Devagar você irá entender, não se precipite. Cada um tem seu próprio tempo, e seu pai já estava contigo há alguns anos e volta à Terra em nova existência. Como assim? E o que eu acabei de ver? Meu filho, ali você viu uma projeção de Diogo, seu filho, ainda com as reminiscências da existência anterior. Enquanto o pequeno corpo físico dele, saudável, descansa no leito, seu espírito revive, pelos sonhos, situações da existência como o velho Jerônimo. Quer dizer que, exatamente, seu pai voltou ao antigo ninho para reaver a propriedade que você tão bem manteve. Jerônimo, reencarnado como seu filho Diogo, agora mais preparado, retorna para corrigir incontáveis equívocos. E a viúva de Ananias? Lembranças suas, um dos mais leves de seus karmas, ao qual doravante irá estudar. Debruçando no divã de sua consciência, encontrará um meio de ressarci-lo. Vejo que não tenho grandes méritos, lamentou com um sorriso triste. Calma, meu filho. E quem os tem? O senhor, meu avô. Sorrindo paternalmente, o avô foi claro na explicação. Engana-se, meu neto, eu tenho muito o que trabalhar ainda. Aliás, nós estaremos juntos nesse desafio. Tão logo acompanhemos o enterro do corpo que lhe serviu de morada, iniciaremos nossa jornada de redenção. Eu tenho mesmo que fazer isso? A pergunta vinha carregada de indisposição no projeto do avô de acompanhar o féretro, e concluiu: não podemos pular essa parte? Infelizmente não. Poucos que saem da vida terrena têm essa oportunidade. Seríamos muito ingratos não reconhecendo a importância e a bênção que o corpo físico lhe proporcionou. Ah, tá, disse irônico, um corpo doente. Não obstante esses contratempos, você trouxe sua esposa Anita para uma vida digna. Trouxe de volta à terra seu pai, espírito tão necessitado de reabilitação e com pouquíssimos afetos dispostos a assumir essa missão de pai. Os outros 2 filhos também, e ainda, com o corpo que você menospreza, conduziu os destinos da fazenda por 15 anos e, claro, cometeu equívocos, pecou pela omissão em muitos casos, mas quantos sobreviveram nesta vida graças à fazenda por você dirigida? Quantos animaizinhos, assim como o relâmpago, você recolheu e junto a Faustino amparou com carinho? Quantos escravos, à semelhança de Maria Auxiliadora e André, você concedeu liberdade? Quem cuida de uma mãe idosa, oferecendo a ela amor como o que você proporcionou a Teresa, valorizando com a devida gratidão tudo aquilo que recebeu? Essas são apenas pouquíssimas lembranças do quanto o corpo, que você chama de doente, fez enquanto saudável. Pense, meu filho, e assim que ele baixar à terra, você poderá dizer com todo alívio, missão cumprida. Meu avô, o senhor é um sábio. Como gostaria de ter contado com sua presença nos meus poucos anos vividos nessa fazenda. Pois tenho a certeza de que sempre estive a seu lado, disse com um sorriso comovente. Abraçou o neto com enorme carinho e começaram suavemente a descida do morro em direção à casa grande que, em poucas horas, viveria o triste ato do choro da despedida do senhorzinho, principalmente por parte dos escravos que o amavam. Sabiam da enorme perda que era a morte de Paulo. Fora, durante algum tempo, de fato, omisso e em parte causador da infelicidade de muitas vidas. Porém, após a saída de Matias, promoveu Clarindo ao cargo de feitor
e aos poucos foi mudando a forma da administração da Pombal. Nos últimos 5 anos, a enorme propriedade conheceu um grande progresso, não só em nível econômico-financeiro, mas principalmente no aspecto moral. Agora, raramente os escravos eram açoitados e frequentemente se via o processo tão sonhado de libertação se aproximar. Isso fazia que os negros trabalhassem felizes e se doando plenamente em todas as atividades. Recebiam alimentação digna. E o que era melhor para os negócios da própria fazenda, os casos de fuga praticamente inexistiam. Paulo tinha muito o que se preparar, visando a reparação das falhas cometidas anteriormente, mas ele tinha a seu favor uma grande virtude, sabia reconhecer seus erros e, mais que isso, queria a todo custo começar o processo de reparação. As exéquias se desenvolveram como era de praxe naqueles tempos. O corpo de Paulo seguiu no cortejo fúnebre para a igreja da vila, onde eram enterradas as pessoas que desfrutavam de certa importância. A vida seguia seu ritmo como não poderia deixar de ser, e agora, tendo Paulo, o avô Belarmino, por tutor no plano maior da vida, delineavam-se seus próximos passos. Descanse por algum tempo, que depois seguiremos para o lugar que nos está destinado. Assim foi a orientação de Belarmino ao neto, tão logo deixaram as imediações da igreja. Vamos agora para lá, não preciso descansar, respondeu Paulo. Você sofreu com a doença, permaneceremos nos aposentos de André, que é um lugar acolhedor. Está brincando comigo? Paulo deixou escapar uma risada. Gosto de André, sempre dedicado e leal, mas o pequeno quarto dele pode ser tudo, menos acolhedor. Rumemos para lá, ordenou o avô. Ainda inadaptado ao novo plano em que passara a habitar, Paulo sequer percebeu que em pouquíssimo tempo estavam à porta da moradia de André. De início estranhou tantas pessoas ali, quando deparou-se com os espíritos presentes naquele local. Quem são? Perguntou surpreso ao avô. A pequena morada de nosso amigo não é procurada somente pelos vivos. Esses espíritos, à procura de luz, são atraídos ao convívio momentâneo de André, com a ajuda de quem podem encontrar o caminho certo a seguir, e concluiu: entremos. Paulo nem bem entrou e ficou deslumbrado com o que via. O pequeno quarto parecia 10 vezes maior. Nele encontrou muitos leitos e uma iluminação estranha para ele. A iluminação artificial da casa grande da fazenda era muito rudimentar e não conseguia extinguir as trevas da noite. No entanto, ali no interior do quarto de André parecia dia. Nos dias da existência terrena, raramente entrava no quarto de André. Nas poucas vezes que isso ocorrera, tinha a lembrança nítida de tratar-se de um pequeno quarto, quase sem ventilação e sempre às escuras. Como pode isso? Perguntou intrigado. Meu filho, nem sempre você via a verdadeira realidade. André tem elevação moral suficiente para manter um ambiente como esse. Você, que sempre o ajudou, hoje receberá o retorno desse bem praticado. Seremos hóspedes de André por essa noite. Sentado fisicamente em seu toco de madeira, André refletia na vida. Ele não nos vê? Paulo quis saber. Por ora, não. Já estive com ele nesses dias difíceis de sua doença e já temos nosso lugar reservado. Venha. Tão logo ele adormeça, virá ter conosco. Paulo ia assim, de surpresa em surpresa, retornando à vida de desencarnado. O diálogo foi proveitoso e alegre entre os três, tão logo André os procurou. No dia seguinte, refeito do processo de desenlace do corpo físico, o fazendeiro e seu avô partiram para a nova morada. Nessa etapa, agora assistidos por Constantino, o novo guia que cuidara de tudo em relação à desencarnação, dava continuidade à adaptação de Paulo. Nem bem tomara consciência de sua nova condição e, com poucos informes do avô, uma pergunta martelava incessantemente na cabeça de Paulo.
Quando poderei retornar para reparar meus erros? Constantino e o avô captavam esses pensamentos e o reconfortavam. Calma, senhorzinho. Sorrindo bondosamente, o novo guia explicava. Não é assim que as coisas funcionam aqui. Teremos uma longa estrada de aprendizado à nossa frente. Por que isso, se já estou disposto a consertar meus erros? Não basta disposição. É verdade que você começa com 2 pontos altamente positivos: o reconhecimento das falhas e a disposição para pagar as dívidas. Mas de que adianta isso se você não dispõe no momento do numerário suficiente para acertar os débitos? Se é isso, tenho bastante guardado na fazenda. O guia riu respeitosamente e respondeu: esse poderá ser útil aos que ficaram, mas concorda que é só uma devolução ao verdadeiro dono, hoje na pessoa de Diogo? Aqui a moeda é outra. Para vir para cá, é justo que pague em enterro de primeira, enfeites com as mais belas flores, veículos luxuosos para conduzir o caixão. Contudo, para empreendermos a viagem de volta à verdadeira vida, são outras as moedas necessárias, cujos valores já vêm impressos na consciência do viajante. Creio que essa viagem não posso pagar. Não por agora. Precisamos guardar em nós muita sabedoria e humildade e buscar no bem que fizemos desinteressadamente quando na terra, e aí sim resgatar pela gratidão daquelas almas às quais proporcionamos felicidade, amenizando suas dores, e elas nos cederão a passagem de volta. Isso leva tempo, Paulo, muito tempo. Uns 6 meses, você acredita? Indagou esperançoso ao benfeitor. Constantino sorriu, compreendendo a ansiedade do recém-liberto. 6 anos, talvez. Paulo baixou a cabeça, desanimado. Tinha pressa. Você tem muitos créditos. Todo o bem que fez irá trabalhar em seu favor, mas este trabalho, quando contabilizado aqui, é contado num tempo diferente daquele utilizado na terra. A espiritualidade maior é ágil, sim, mas progride sem atropelos. O tempo do Senhor da vida é todo perfeição, não há lugar para ansiedade. Difícil esperar tanto. Trabalhamos em tempo integral, sem cansaço, uma vez que tudo é feito com prazer e dentro de uma harmonia perfeita. E com tudo isso, leva todo esse tempo? Paulo questionou. Sinta-se feliz, há outros caminhos para a volta, mas não queira saber como. Há pessoas que mal saem do corpo e em pouco tempo lá estão de volta, mas quase sempre pelas ligações do orgulho e da cupidez. São os frutos das uniões movidas pelo interesse material, quando não vítimas da violência do estupro, das ligações perigosas do adultério. As verdadeiras mãezinhas acolhem com todo amor criaturas que retornam nessas condições, mas há que se aproveitar bem da oportunidade, uma vez que não houve todo o processo preparatório. Compreendo, disse o ex-fazendeiro. Você voltará no tempo certo. Prepare-se bem, pois o retorno poderá não ter um sabor tão doce. Por isso, a necessidade de um longo preparo, e nisso contará sempre conosco. Seu avô e eu estamos confiantes e tudo faremos para que sua futura existência seja coroada de pleno êxito. Está bem, disse conformado. E onde iremos? Para nossa escola. Sua matrícula já está registrada há muito tempo. Ato contínuo, o guia se postou entre o avô e o neto, esticou os braços em direção a eles, com as mãos abertas, ordenou: deem-me as mãos e fechem os olhos. Amparados pelo anjo bondoso que era Constantino, flutuaram suavemente saindo daquele vale. Sentiram seus corpos se elevarem e em pouco tempo chegavam a uma região imensamente florida e muito acolhedora. Abram os olhos e contemplem nosso novo lar, disse Constantino. Do alto do espaço, viam o educandário que os esperava. O sol refletia sua luz na copa das grandes árvores verdes. Perceberam então, lá embaixo, por entre a vegetação, a enorme construção que albergava os seres que saíam da vida física
em razoável estado de equilíbrio. Encantados e felizes, aquelas criaturas comentavam entre si os mais lindos projetos sonhados para uma nova vida, no futuro retorno à Terra. É tudo muito bonito e acolhedor em nossa organização, mas aqui aprenderão que tudo tem um preço na vida. Vocês fizeram por merecer esse tratamento que estão recebendo pelo bem que fizeram na Terra. Mas preparem-se, que o verdadeiro prêmio não será exatamente esse. Felizes ouviam o instrutor, que prosseguia. Aqui, Paulo, você irá desenvolver todo o seu potencial para colocar em prática nos anos futuros, em existência de sacrifício em favor daqueles a quem é devedor. Notei, disse Paulo, que você utilizou muito a palavra vocês, quando na verdade a conta é minha. Meu avô não é devedor de nada nessa história. Qual a razão de ele se submeter a isso? Belarmino realmente tem muitos créditos e poderia estar noutros planos da vida, mas, por amor, ele permaneceu por 3 décadas e meia ao seu lado, durante sua existência terrena. Paulo ouvia emocionado a explicação que o guia continuava a dar. Facultamos a ele a oportunidade de seguir com você aqui nos estudos e, ao final destes, tomar a melhor decisão que lhe interesse, ou seja, seguir como seu guia espiritual na nova existência ou, se preferir, descer novamente à vida física em sua companhia. Belarmino, com certeza, terá muito tempo para decidir. Que bom! Paulo exultou de contentamento. Afinal, seu avô continuaria ao seu lado, dando-lhe o apoio e a assistência que tanto o fortalecia.